Agora vamos começar o programa de hoje já falando sobre relacionamentos. Eu te pergunto, como é que anda o seu? Você acha que vive um relacionamento saudável ou está pensando em terminar, se afastar um pouco, dar aquele tempo? Sabe identificar o que te faz bem ou mal dentro de uma relação? É de extrema importância para o convívio do parceiro ou parceira e principalmente para o bem-estar do casal. Mas como viver a dois e identificar esses sinais? Descubra agora no Papo de Quinta. Aqui no estúdio, para falar sobre o assunto, eu recebo o psicólogo Erenilson Ferreira. Erenilson, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do Mulher Demais. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Tá preparado para o papo? Tô sim, vamos lá. E você que está nos acompanhando para o Papo de Quinta ficar completo, eu quero sua participação. Manda mensagem para a gente no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Erenilson, eu queria começar te perguntando a importância de saber diferenciar esses dois lados dentro de uma relação. O que é que faz bem e o que é que faz mal e como pesar isso? Bom, primeiramente, a gente tem que partir do pressuposto de que isso é muito subjetivo, né? Vai depender muito da cultura do casal, dos valores que eles possuem, da própria visão deles do que é certo e o que é errado, o quanto que eles se identificam e o quanto que eles conseguem colocar isso em prática, né? A comunicação, né? Os acordos, né? Tudo isso vai envolver questões do que mostram que é positivo ou negativo para o casal. Por isso que é muito importante o diálogo, principalmente no início da relação, né? Porque o combinado termina não saindo caro. Né? Exatamente. A gente tem que ter não somente o diálogo, que é importantíssimo, mas também a habilidade de ter comunicação clara e objetiva, né? Porque muitas vezes a gente consegue até se expressar bem, né? Consegue dialogar, mas o outro também ele não consegue entender muito bem aquilo que você quer dizer, né? Tem alguns padrões de interpretações que levam para lados negativos, né? Lados extremados, e aí vai causar muitas vezes emoções muito intensas e conflitos no relacionamento. E viver a dois, a gente sabe, principalmente para casais que moram juntos, não é fácil, né? Sempre tem aquela questão do comportamento um do outro, então manter o diálogo sempre é essencial, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre praticando esse diálogo, saber como praticá-lo, né? Não colocar o outro nunca num quadradinho, você é isso, você é aquilo, né? Sempre, em vez disso, se referir a como você se sentiu e o que você pensou em determinada situação. Porque quando você, em vez de atacar o outro, em vez de criticá-lo, você mostra para ele como você se sentiu, você tira aquela postura de ataque, né? Então você não coloca o outro numa postura de defensiva, numa postura de defender a própria razão, né? E entrar naquele embate de encontrar quem é o mocinho e quem é o vilão. Pelo contrário, quando você se posiciona sobre como você se sente, como você pensa em determinada situação, você coloca para o outro a possibilidade de estar errado, né? Eu posso estar errado, muitas vezes eu vou estar errado, né? E eu quero entrar em um acordo com você para a gente descobrir juntos. Porque o nosso objetivo aqui não é encontrar quem é o certo e quem é errado, quem que está com a razão, mas sim resolver, né? E manter o nosso relacionamento saudável. Maravilha. E como você estava falando, a questão do relacionamento saudável, né? Nós separamos uma tela com alguns sinais de que a pessoa vive um relacionamento saudável. Vamos colocar no ar para a gente ler junto? Olha só. Sinais de um relacionamento saudável. Confiança acima de tudo, né, doutor? É Exatamente. muito importante. Tem que ter confiança. Se o casal, os dois, se comunicam com frequência, que é aquilo justamente que estávamos falando em relação à comunicação, sempre manter o diálogo. Tem sentimentos bons a maior parte do tempo. A partir do momento que a gente começa a ter sentimentos ruins, na maior parte do que sentimentos bons, aí já tem um sinal que tem alguma coisa complicada, né, doutor? Pode ser que sim, né? Porque às vezes a gente vai passar, muitas vezes, por situações que são difíceis, né? Alguém desenvolver uma doença, passar por uma crise financeira, né? O estresse do trabalho, da rotina. Muitas vezes esse contexto externo, ele pode influenciar as nossas emoções para com o outro, né? E a gente precisa estar atento de que nem sempre a emoção é o norte do relacionamento, né? Mas você conseguir ter admiração pelaquela pessoa, você conseguir se identificar com ela, né? E passar pelos desafios do casamento, da relação. Maravilha. Vamos conferir mais os sinais. Coloca aí na tela para a gente continuar lendo.
possuir a liberdade. E lá embaixo tem a questão também de respeitar a privacidade. A liberdade, individualidade e privacidade também é essencial na vida dois, né, doutor? Sim, no entanto, isso vai depender da cultura do casal, né? Porque muitas vezes a liberdade, por exemplo, não é algo que é tão importante para os dois, né? Agora tem que haver identificação, tem que haver concordância. Se um está impondo uma visão que o outro não aceita, aí a gente tem um problema, né? Mas a liberdade por si só, inclusive, ela vai depender muito dos conceitos de cada pessoa, de cada casal. O que é liberdade para a gente? É sair sozinho para uma balada, beber? O que é privacidade? É você ter uma senha no celular que o outro não tem acesso, né? Então, essas coisas elas podem ser acordadas entre o casal, né? E o problema seria quando há discordância e não a solução para aquele tipo de cultura. Maravilha. E faltam 2 tópicos para a gente ler e falar sobre essa questão do relacionamento saudável, que é não precisar mudar o comportamento e receber apoio. Exato, mas no entanto, o relacionamento ele é sempre um desafio, né? Ele é algo que requer muita maturidade, porque em muitos momentos você vai ter que se confrontar. Quais são os meus comportamentos, como é que eu estou atingindo o outro, o que é que seria mais justo, né? Se eu aceitaria esse mesmo comportamento se ele viesse do outro, né? Qual que é o tipo de comportamento que nós queremos ter, né? Qual o tipo de maturidade que eu quero desenvolver, como é que eu quero melhorar como pessoa para manter o meu relacionamento saudável. Porque o relacionamento ele não é somente sobre prazer, não é somente sobre sentimento. Né? A gente não pode basear o relacionamento somente nas emoções, porque as emoções elas são fluídas, né? As emoções vêm e passam. O relacionamento ele é muito mais do que isso, ele é um compromisso, né? É aquela afirmativa de que eu quero estar com você, eu lhe admiro e eu quero enfrentar as crises, tanto financeiras quanto do afeto, né? Passar por todas essas fases difíceis e amadurecer como pessoa para que a gente consiga manter um bom relacionamento. Maravilha. E você aí de casa tem algum relato ou alguma dúvida? Quer bater esse papo também com a gente? Manda mensagem para o nosso WhatsApp, o 991050400. Doutor, voltando para conversar, tem a questão dos gatilhos dentro de uma relação, né? Como lidar com eles? Bom, primeiramente, essa é uma tarefa dificílima, né? E que a terapia ela cumpre muito bem com as terapias de casal, que é você conhecer o seu parceiro, né? Todos nós temos nossas particularidades, nossas marcas que vêm da infância, da adolescência, né? As crenças centrais que a gente desenvolve, isso vai gerar gatilhos. Por que são chamados de gatilhos? Porque em determinadas situações que guardam alguma semelhança com eventos traumáticos da nossa vida, a gente acaba tendo alguns padrões de pensamentos, de interpretações desses acontecimentos que podem levar a uma emoção tranquila, né? Ou podem levar a emoções muito intensas, negativas, que vão influenciar também os nossos comportamentos. Então, não é a situação em si que causa as nossas emoções, mas como que a gente interpreta. Porque situações difíceis vai acontecer para todo mundo. Só que cada pessoa tem sua própria maneira de lidar com essas situações, né? Porque cada pessoa vai ter uma interpretação diferente daquele acontecimento, isso vai afetar suas emoções e comportamentos. Então, é muito importante a gente ter o diálogo, porque aos poucos a gente vai conseguindo compreender como é que funciona a mente do seu parceiro, né? Para a gente conseguir lidar com aquilo. Quais são os pensamentos distorcidos que o seu parceiro costuma ter em determinadas situações que precisam ser aprofundados, que precisam ser buscados fundamentações para chegar a novas formas de interpretar. Formas de interpretar que vão lhe deixar tranquilo, que não vão lhe causar emoções intensas, né? Que você vai conseguir controlar a sua reação, o seu comportamento diante daquelas situações. Maravilha, doutor. E nós separamos justamente porque estávamos falando sobre os sinais de como manter uma relação saudável, que o diálogo, como estamos falando, é a chave de tudo, mas também a partir do momento de que quais pontos a gente precisa ficar atento caso isso comece a acontecer na nossa relação. Vamos colocar no ar aí a segunda tela para a gente mostrar ao pessoal de casa. Olha só, o que pode acabar com os relacionamentos. Inflexibilidade, falta de confiança, excesso de expectativas, controle e dependência emocional. São tópicos bem complicados, né, doutor? Muito complexo. E aí, essa falta de confiança, essa falta de flexibilidade para lidar com o outro e conversar com o outro, como lidar com isso?
Bom, confiança com certeza é importantíssima, né? Mas ela não pode ser um valor absoluto em si mesmo. Não deve existir a obrigatoriedade da confiança, sim que a gente considere outros fatores. Por exemplo, é dificílimo a gente confiar em alguém que já nos traiu, né? Ou que já tenha alguns comportamentos suspeitos, né? Então, a gente não deve cobrar somente do outro a confiança, a gente deve também alimentá-la, né? A gente deve receber motivos para confiar e também dar motivos para confiar, porque não existe o pressuposto de que a gente deve confiar acima de tudo, né? Se o relacionamento ele não tem motivos para ter confiança, talvez seja o momento de a gente analisar se esse relacionamento ele vale ser colocado para frente. Maravilha, doutor. Então vamos combinar o seguinte, está chegando várias perguntas no nosso WhatsApp, a gente estamos juntando todas elas para no próximo bloco a gente conversar e responder nossos telespectadores. Agora só foi um iniciozinho, uma prévia do que vem por aí. Combinado? Tudo certo.